Bom dia, pessoal. Eu me chamo Letícia. Primeiro eu queria pedir desculpa por causa da minha voz, se ela falhar um pouco, é porque eu tô com ela bem rouca. Hoje nós vamos ver o PET 2, semana 4, é da página 83 a 85. Nós vamos ver dois temas: regionalização mundial da Guerra Fria e o pós-Guerra Fria. Vamos primeiro começar com uma contextualização histórica. O que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi um conflito político-ideológico pós-Segunda Guerra Mundial, travado entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre 1947 e 1991. Esse conflito entre os dois países realizou uma polarização mundial entre o capitalismo e o socialismo. Ao longo da metade do século XX, essa polarização mundial resultou em uma série de conflitos pequenos e média escala em diferentes locais do mundo. Esses conflitos, muitas vezes, contam com o envolvimento indireto entre os Estados Unidos e a União Soviética, a partir do financiamento da disponibilização de armas e treinamentos militares. Lembrando que esses conflitos nunca houve um confronto aberto entre os dois. Era sempre indiretamente os conflitos. E era sempre entre os norte-americanos e os soviéticos. Até porque se esse conflito realmente acontecesse, acabaria com o mundo. Então vamos ver, ó. Primeiro, a regionalização mundial na Guerra Fria. Aqui, ó, tem uma imagem que é o globo terrestre dividido no meio, onde metade do lado direito é a União Soviética e o lado esquerdo, Estados Unidos. Nessa segunda imagem aqui, a gente vê os três mundos. O que significa esses três mundos? É que é dividido entre países capitalistas, a União Soviética e países que não são nem muito desenvolvidos e não tem e tem uma mas são capitalistas. Então vamos lá. O espaço mundial, no período da Guerra Fria, está realizado em 3 blocos, formados de acordo com as condições socioeconômicas dos países e com sistemas adotados por influências das superpotências, que eram chamados de 3 mundos. O primeiro mundo, formado pelos países capitalistas, com elevado nível de industrialização e condição de vida. Então, Estados Unidos, a parte da Europa que não... Porque assim, né, como foi após a Segunda Guerra Mundial, a Europa ainda estava bem destruída por causa dos conflitos que aconteceram. O Japão, agora o segundo mundo, é constituído pelos países socialistas, que é a União Soviética, a Cuba na época. E o terceiro mundo era formada por países capitalistas com pouca ou nenhuma industrialização, em baixos indicadores de condições de vida. O Brasil, né, entra nesse terceiro mundo. Pós-Guerra Fria. Com o início da Guerra Fria, a organização do espaço geográfico passou por grandes transformações que refletiram nas formas de produzir, pensar e fazer política no mundo. No início dos anos 90, a nova ordem mundial apresenta como centro econômico e tecnológico de poder os Estados Unidos, a União Europeia, bloco econômico que reúne alguns países europeus, e o Japão. Então é o que eu falei, que é os países que não estavam... Eles estavam destruídos, mas ainda tinham uma condição de vida boa. Nesse novo período, destaca-se o processo de globalização, entendido como o crescimento da interdependência entre os países, governos, empresas, povos do mundo, como consequência da grande expansão do sistema capitalista e das comunicações. No mundo multipolar dos anos 90, assim como no mundo bipolar, as áreas de influência dos países centrais estavam bem definidas.
O fim das disputas ideológicas entre os blocos capitalistas e socialistas tornou-se as diferenças socioeconômicas entre os países mais evidentes. Surgiu então novos conflitos marcados pelas contradições entre países do norte considerados ricos ou desenvolvidos e países do sul considerados pobres ou subdesenvolvidos. A regionalização do mundo no norte e sul foi definido com base em critérios socioeconômicos. Não se deve confundi-lo com a divisão do mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, definida pela linha do Equador. Mas, gente, existe também os países que são desenvolvidos e que são localizados no hemisfério sul e países que são considerados subdesenvolvidos localizados no hemisfério norte, como, por exemplo, hemisfério sul, Austrália e Nova Zelândia. Agora, no hemisfério norte tem o México, Cuba e diversos outros países. Eu queria agradecer até então essa parte, que eu vou gravar um outro vídeo explicando as atividades.